Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que esse vídeo vai ser visualizado. Queria partilhar convosco um pouquinho daquilo que é a minha visão ou a leitura que eu tenho daquilo que eu vejo na Bíblia em relação aos cristãos e à riqueza. Algumas pessoas, algumas correntes cristãs defendem a ideia de que o cristão não pode ser rico. E há dois textos que induzem, ou que, nos quais eles baseiam essa teoria. O primeiro texto está em Mateus 19, 23, 24, que é naquele onde Jesus diz aos discípulos: em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas nós precisamos entender, que esse texto está dentro de um contexto. Poucos minutos antes de Jesus ter dito isso, ele tinha falado com um homem que era muito rico e que veio perguntar o que ele devia fazer para se salvar. Era um judeu que cumpria na teoria todos os mandamentos, mas que não tinha um coração misericordioso, não era generoso. E não era generoso por quê? Porque era agarrado aos bens que tinha, exatamente porque era muito rico. E quando Jesus diz a ele que, além dele cumprir todos os mandamentos, ele deveria ir distribuir todos os seus bens aos pobres e então voltar para seguir a Cristo, a Bíblia diz no versículo 22 que ele saiu de pé de Jesus Cristo triste. Por quê? Porque a ideia de se desfazer dos seus bens ou de usar os seus bens para servir aos outros não lhe agradou. Mas a Bíblia não diz que um cristão não pode ser rico. Eu queria usar aqui alguns exemplos que mostram que, pelo contrário, um cristão pode ser rico e ao mesmo tempo ser misericordioso. Se nós tomarmos como exemplo, o texto de Jó, o capítulo 1 de Jó, de 1 a 3, diz o seguinte: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Ou seja, era alguém do bem. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, olhem bem o ênfase que a Bíblia dá. Ele era o homem mais rico de toda aquela região. Ou seja, o que a Bíblia nos diz aqui é que Jó era não só um homem rico, ele era o homem mais rico daquela região. No entanto, ou ao mesmo tempo, a Bíblia também nos diz que, apesar dele ser muito rico, ou o homem mais rico, ele era um homem muito piedoso. Na verdade, ele era o homem mais piedoso da terra. Então, era o homem mais rico e o mais piedoso. E não sou eu que o diz. Quem diz é a Bíblia. É o próprio Deus que testemunha a favor do Jó em relação a essa característica dele. Ou seja, um homem pode efetivamente ser justo mesmo sendo rico. Deus diz sobre Jó o seguinte, no capítulo 1 de Jó, versículo 8, quando estava a falar com o diabo: você reparou em meu servo Jó,
Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro, correto, teme a Deus e se afasta do mal. Ok? Então, o problema não é o dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter a nós. Ok? O dinheiro no bolso não é problema. O problema é ter dinheiro no coração. Outro texto que induz muito em erro é o texto de 1 Timóteo 6, 10. Infelizmente, quando as pessoas citam esse versículo, as pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E por causa disso, as pessoas desejam o dinheiro e se desviam da fé. Porque buscam o dinheiro ou usam o dinheiro de forma errada e acabam trazendo para si sofrimentos. E como Jó, no Antigo Testamento, há outras personalidades que nós podemos citar. Davi foi extremamente rico. O filho do Davi, Salomão, mais rico ainda. O Abraão foi rico. O Isaac foi rico. E se nós formos citar a lista, não saímos daqui hoje. Então vocês podem dizer assim, mas isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há nada disso. E foi no Novo Testamento que Jesus falou da questão da dificuldade de um rico entrar no reino de Deus. Não é verdade. No Novo Testamento, nós podemos citar o José, que se chamavam de Barnabé. Se vocês quiserem ler, podem ler em Atos 4, de 31 a 37. Podemos citar a Lídia, que colocou os seus bens ao serviço de Paulo, inclusivamente deu a casa dela para que o ministério de Paulo pudesse ser solidificado na região dela. Podemos falar de Filemon. Podemos falar de José de Arimateia, que apesar de ser um discípulo que se escondia, no final deu a cara quando Jesus morreu, e foi ele que sepultou Jesus numa das suas cavernas, numa das sepulturas que ele tinha. Ainda podemos citar dentro do ministério do próprio Jesus as mulheres que por ele foram curadas e que depois, sendo ricas, colocaram os seus bens ao serviço de Jesus. Então, parem com essa história de dizer que um cristão precisa ser pobre e miserável. Porque Jesus nunca teve dinheiro. Jesus nunca disse que nós não podemos ser ricos. O que vamos fazer com o dinheiro que temos, isso é outra história. Não é a riqueza que é o mal de todos os problemas. É o amor à riqueza. Se nós soubermos lidar com o dinheiro, sem nos apegarmos a ele, sejamos ricos e utilizemos o nosso dinheiro para fazer o bem aos outros. Que Deus nos abençoe a todos.